conversar um pouquinho com vocês sobre a teoria da restauração. E teoria da restauração talvez seja um assunto que parece um pouco desconectado da prática. Como assim, né? É, a gente está falando de preservação do patrimônio, a gente está falando de atuação dos órgãos, do IPHAN e tudo mais. Que teoria é essa? Por que eu preciso me preocupar com ela? Em primeiro lugar, eu queria que vocês assistissem esse vídeo, ele está disponível aí no material para vocês. Esse vídeo é muito interessante porque ele mostra a restauração de um autorretrato dessa pintora norte-americana, e ele mostra um pouquinho desse processo de restauro, toda uma técnica, né, o uso dos cotonetes, dos materiais específicos para conseguir limpar a tela, trazer ela de volta a um estado de melhor conservação e tudo mais. Às vezes a gente olha isso e parece muito bonito, mas dá tanto trabalho, né? Por que é que a gente tem que se preocupar com isso? É, por que existe tanto método, tanta preocupação na forma como a gente fazer? E se a gente exercitar um pouquinho a nossa memória, a gente consegue lembrar pelo menos de alguns exemplos aí que evidenciam a importância disso. E talvez o primeiro deles seja aquele famoso restauro feito por uma senhorinha de 80 anos, numa pintura numa igreja no interior da Espanha. A pintura original era essa aqui, ela se chamava Ecce Homo, ou Esse Homem, em latim, feito por esse pintor Elias Garcia Marques. Era uma pintura que tinha pelo menos mais de 100 anos, e ela estava com problemas de conservação. E aí essa senhora, muito bem intencionada, mas sem conhecer as técnicas e a teoria por trás do restauro, foi lá, tentou fazer alguma coisa e acabou ficando ainda mais famosa. A igreja acabou atraindo vários turistas, mas não por um motivo que seria considerado adequado, né? A gente teve de fato uma perda muito significativa ali no estado da pintura original, justo porque foi uma intervenção que não se preocupou em tentar entender os porquês, o como, o que restaurar. Um outro exemplo interessante é essa fonte no centro da cidade de Ibitinga, no interior de São Paulo. Então a gente tinha uma fonte ali do final do século XIX com alguns leões que jorravam água, e aí tentou se restaurar e o resultado ficou também extremamente questionável, porque, de novo, foi uma restauração que não teve uma preocupação metodológica, não teve assim, não se pautou por nada, né? Foi simplesmente uma tentativa de ir lá e fazer o que você achava que tinha que fazer. E a gente percebe a partir desses exemplos que o restauro ele não é assim, ele não pode ser aleatório. Então, por que isso? Justamente, e aí eu acho que esse exemplo ele ilustra muito bem, justamente porque com o passar dos séculos a gente foi percebendo que existem formas melhores de se fazer determinadas coisas. Essa aqui que eu trago para vocês é uma estátua grega antiga. Ela narra uma história de Laconte com seus filhos. Faz parte da mitologia grega. Então eles estão entrelaçados aí por uma serpente, como você pode ver, né? E esse aqui era a estátua que ela tinha sido desenterrada, então, em 1506. Só que tem um detalhe: quando essa estátua foi desenterrada, os braços eles estavam quebrados. Era uma estátua que tinha sido perdida há pelo menos 1500 anos. Então, os braços aqui das três figuras estavam quebrados. E aí, alguns artistas renascentistas tentaram, então, estudando a musculatura das estátuas, estudando o formato delas, as composições, esses artistas tentaram, então, recriar como que estariam os braços dessas figuras. E aí eles fazem então essas complementações aqui para, vamos dizer assim, terminar a estátua que estava quebrada. Só que acontece o seguinte: essa estátua era muito famosa, ela está em exposição até hoje no Museu do Vaticano. Então o braço aqui do Laconte foi completado, ele estava cortado mais ou menos na altura do ombro, estava quebrado, né? Então essa parte toda foi feita por artistas renascentistas que então estudaram a musculatura, a volumetria e complementaram. Tentaram imaginar como seria. Acontece que 400 anos depois, por um acaso, nos fundos de um terreno foi encontrado justamente o pedaço do braço do Laconte.
E se descobriu que ele não estava esticado, segurando a serpente como se imaginava. Na verdade, esse pedaço do braço estava dobrado. Ou seja, todos aqueles estudos, no final das contas, eles acabaram se mostrando adivinhações, tentativa de descobrir como aquilo deveria ser. Tanto que as adições renascentistas, hoje, elas foram retiradas. Se você quiser, existe é, uma estátua, uma réplica, que mostra a estátua do Laconte tal como ela ficou em exposição durante 400 anos. Mas a estátua grega não tem mais essas adivinhações aqui, porque se percebeu que o restauro ele não pode tentar imaginar como eram as coisas. Mas isso é um processo. Esses são alguns exemplos que mostram para a gente a importância da gente ter um método e da gente pensar um pouquinho como o restauro deve ser feito. E é por isso que nessa aula a gente vai falar sobre a teoria da restauração, que se trata então desse processo de evolução histórica, desse método de como intervir nas obras de arte para garantir a sua integridade física. Com base em tudo aquilo que a gente falou sobre a história da preservação, a gente vai começar falando sobre dois caras, o Viollet-le-Duc e o John Ruskin. Os dois são contemporâneos, os dois vivem em meados do século XIX e cada um vai ter opiniões relativamente opostas em como deve se intervir nas obras de arte. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre o Camilo Boito, que vai apresentar o restauro filológico, que tenta trazer um ponto de equilíbrio entre a proposta estilística do Viollet-le-Duc e uma proposta de oposição do Ruskin. Aí a gente fala sobre o Giovannone e a forma como o Giovannone vai levar o restauro do Boito para a escala urbana. E por fim a gente termina conversando um pouquinho sobre Cesare Brandi, o restauro histórico-crítico e em especial a Carta de Veneza, que tem muita influência do trabalho do Brandi e que mostra pra gente como essa preocupação de intervenção nas obras de arte precisa estar pautada então por um método científico. Tudo bem? Vamos lá então?